Sejam bem-vindos para quem está chegando aqui agora. A gente está aqui numa live de Educando Financeiramente com a Julie. Caiu, mas eu voltei agora. Estou só esperando a Julie entrar de novo para a gente terminar, tá? Mas, Julie, Vamos lá, vamos amiga. continuar. A gente já está terminando, né, nossa live. Uhum. Mas, assim, até agora, eu pelo menos aprendi muito com você. Apesar que os meus filhos aqui já estão grandinhos, mas a gente viu que não tem idade para começar, né? Não, Que não não tem tem. idade para começar. Quanto antes, melhor, claro. Mas que a gente pode ainda dar tempo de começar, né? Julie, quais são os principais erros que os pais cometem? Amiga, eu separei aqui algumas coisas para falar de erros, porque às vezes a gente quer acertar e a gente acaba errando. Muitas vezes a gente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve na infância e a gente acaba estragando os nossos filhos. Primeiro, o erro está muito relacionado com isso. Tem muitos pais que vieram de uma infância difícil, onde não tinham tudo aquilo que queriam, que imaginavam que queriam. Então, eles acham que precisam dar tudo aquilo que os filhos pedem. Então, o primeiro erro é você dar tudo aquilo que os seus filhos pedem, é não conseguir dizer não. Tem também os pais que são muito ausentes e que têm esse mesmo comportamento. Então, são pais que trabalham muito, que estão muito fora de casa, não têm tanto tempo com os filhos, então eles querem compensar essa ausência com brinquedos, com presentes. Então, gente, entenda uma coisa: a gente não compensa presença, nem amor, nem carinho, nem atenção com coisas. Ai, Julie, mas se eu não der tudo que meu filho pede, ele vai ficar traumatizado. Gente, pode perguntar para qualquer psicólogo que trata criança. Pergunta quantas crianças ela atende que estão traumatizadas porque não tem casa nova da LOL, da Baby Alive, porque não tem todas as pistas de Hot Wheels. Gente, praticamente nenhuma. Agora os consultórios estão lotados de crianças sem carinho, crianças sem amor, crianças sem atenção concentrada. Às vezes o pai e a mãe estão em casa, mas estão o tempo todo no celular, na tela. E a criança não tem essa atenção. Então, o primeiro erro que os pais cometem é querer dar tudo aquilo que os filhos pedem. A gente acaba estragando aquele modelo mental de dinheiro que eu falei no começo. Se hoje você é um batalhador, você conquistou muitas coisas na sua vida, é porque você passou dificuldade. Eu sei que como mães e pais, a gente quer dar tudo de melhor para os nossos filhos, a gente quer dar uma boa vida para os nossos filhos. Só que a gente tem que entender que os nossos filhos também precisam aprender a lutar. Eles também precisam aprender a conquistar. Se eles recebem tudo que eles querem, na hora que eles querem, como que eles vão ser quando eles crescerem? Ah, não passei no vestibular. Ah, já desisti. Ah, não passei no concurso. Já desisti. Entrei num emprego, não deu certo. Já desisti. Então a gente tem que entender que a gente está formando uma criança para a vida. Tá bom? Segundo erro, ter o dinheiro apenas como fonte de prazer e estar. O dinheiro, ele assume 4 significados na nossa vida. Primeiro significado, segurança. Então, Julie, mas a nossa segurança está em Deus. Com certeza a nossa segurança está só em Deus. Mas como é que o dinheiro proporciona segurança para você? Você tem um lugar para morar, você tem uma reserva financeira, porque vem pandemia, vem crise, atrasa salário, você perde emprego, carro quebra, geladeira pifa. Você tem um dinheirinho guardado, uma economia, você não entra em dívidas, você não faz financiamento, não faz um monte de coisa. Então o dinheiro nos proporciona, sim, uma segurança. O dinheiro também pode nos proporcionar liberdade. Então, eu trabalho menos, talvez, para ter mais tempo com a minha família, para ser mais livre para ficar com a minha família. Eu quero viajar, ou eu quero ser independente financeiramente, não quero mais trabalhar. Né? Então, se a pessoa acumula um capital, ela vai ter liberdade para não mais trabalhar na sua vida. Mas o dinheiro também pode assumir a figura de fonte de prazer. Então, quando eu quero, eu compro, e aquilo me traz uma certa satisfação. Mas a neuroeconomia diz que essa satisfação dura pouco, e aí em pouco tempo você já está criando uma outra necessidade, você já está com outro desejo, e aí você já vai lá fazer uma nova compra. E também o dinheiro proporciona status pra gente, não é?
Você chega lá no seu trabalho com aquele carrão bonito, carro zero, aquela bolsa da Michael Kors, aquele vestido lindo da Calvin Klein que você comprou nos Estados Unidos. Então dá status, querendo ou não dá status. E nós somos seres humanos, que ninguém é perfeito. Que tira a primeira pedra, quem nunca chegou num lugar se achando, né? Somos pecadores e somos falhos. É normal, mas o problema, Tati, está em quando a gente só pensa em dinheiro como prazer e status. Então, esse é um erro. Outro erro, quando a gente expõe demais o nosso filho à publicidade infantil. Então, a criança que fica muito tempo em frente à TV, muito tempo na internet, ela vai ver propaganda. E se você analisar a propaganda infantil, como que é? Ai, as crianças lindas, super felizes, com aquele brinquedo novo. E aí o cara sempre falando muito, muito rápido, o narrador, a narradora. E o que a propaganda faz no cérebro da criança? Dispara o gatilho mental da urgência. Então eu tenho que ter esse brinquedo e eu tenho que ter logo. Então aí fica ali no pé do pai, da mãe, infernizando. Então às vezes o teu filho te pede tantas coisas porque ele está muito exposto à publicidade infantil. Então tente cortar o tempo de tela. Se você for ver um canal infantil de TV por assinatura, parece que tem mais propaganda do que desenho, do que filme. São muitas propagandas. E, gente, a propaganda tem um poder, né, tão grande. Aconteceu uma coisa comigo em fevereiro. Eu fui fazer exame de sangue e era aqueles exames, acho que era para intolerância de lactose, que eu tomava um líquido, esperava meia hora e tirava sangue de novo. Aí tá lá a Júlia, lá na maca, lá na poltrona, com o braço lá, estendido, e aí tinha uma TV na minha frente. Aí não tinha como eu não assistir a TV, né? Tava bem na minha frente. Aí passou uma propaganda de carro. Gente, em 30 segundos, o carro maravilhoso, estacionava sozinho, né? Um sonho, assim. Em 30 segundos, eu pensei assim, eu preciso desse carro. Depois eu parei e pensei, gente, eu não preciso desse carro, eu já tenho meu carro, tá ótimo meu carro. Mas veja que eu, uma mulher adulta, 35 anos, criou em mim uma necessidade, mesmo que momentânea. Agora você imagina uma criança de 4, de 5, de 6, de 7, que não tem essa maturidade do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que a gente usa para pensar, para analisar, para refletir. Eles não têm essa maturidade como nós temos, ou deveríamos ter, né? Então a criança, ela se sente bombardeada. Enquanto ela não tiver aquele brinquedo, ela não vai se pegar. Então esse é um erro que a gente comete. Outro erro, não falar sobre dinheiro. Tem pais que não falam, tem pais que acham, não, o que meu filho vai pensar? Que eu sou avarento, que eu sou ganancioso. E nunca conversam sobre dinheiro, sobre metas, sobre sonhos, sobre orçamento. É claro que você vai conversar na linguagem da criança. Você não vai ensinar para a criança o que é Selic, uma criança de 5 anos. Não vai saber, aquilo não é interessante para ela. Mas a gente ensina, como eu falei, economia, evitar o desperdício, questão de necessidade e desejo, preço, valor, tudo isso a gente vai sentar junto, conversar. A gente pode um dia sentar, filho, quais são os seus sonhos? Ai, papai, eu queria muito ir pra praia. Eu nunca fui pra praia, eu queria muito ir pra praia. Então, vamos planejar, daqui a 2 anos a gente vai pra praia? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A partir de hoje, você vai ser o fiscal da energia elétrica. Vamos fazer uma conta aqui, vamos tirar uma média dos últimos meses. Quanto que a gente está gastando de energia? Se mês que vem a gente gastar menos, essa diferença a gente vai destinar para as nossas férias lá na praia, para conquistar o seu sonho. E aí você coloca a criança como fiscal da energia elétrica. Pagar a luz, desligar eletrodomésticos. A criança ela vai se sentir parte do planejamento financeiro da família. E aí, quando vocês forem para a praia, vocês vão comemorar juntos. Então, assim, não tem nada de errado você falar isso. Tem gente que tem pânico de falar, precisamos economizar. Tem gente que acha que é feio. Gente, não é feio economizar. Feio é você desperdiçar, jogar dinheiro no lixo, é deixar de alcançar sonhos porque você não soube administrar de maneira inteligente. Mas falar sobre dinheiro não é errado, desde que a gente fale, como eu falei no começo da nossa primeira live, de uma maneira equilibrada, né? A gente não vai falar de maneira negativa. Tem casas, tem famílias que dinheiro é motivo de briga, que marido e mulher brigam muito sobre dinheiro, sobre conta, sobre despesa na frente das crianças. Tem casais que se separam por causa de dinheiro. Então, o que essa criança carrega? Papai foi embora, dinheiro é ruim, dinheiro é mal. Então, essa criança vai carregar essa criança para o resto da vida dela. Quando ela for trabalhar,
com certeza ela não vai conseguir poupar, ela não vai conseguir ter nada, porque ela associa o dinheiro com coisa ruim, com dor. Então ela não quer ter aquilo. Outro erro, amiga. Por um lado, a gente tem os pais que não falam de dinheiro, e por outro lado, a gente tem aqueles pais que reclamam da falta de dinheiro. São aqueles pais que falam, verbalizam na frente de uma criança pequena, que não tem dinheiro, que não sabe como que vai pagar o aluguel, que não sabe como que vai pagar a água. Isso também é ruim. Os excessos sempre são ruins, a gente tem que ter sempre equilíbrio. Quando você fala com uma criança que você não sabe como que vai pagar o aluguel, que eles podem ser despejados, que você não sabe como que vai pagar o mercado, o que essa criança pensa? Pai e mãe é porto seguro, é a segurança da criança. Agora, se o papai e a mamãe não conseguem manter a casa, a criança se sente muito insegura e ansiosa. Então, você está gerando nessa cabecinha pequenininha uma ansiedade desnecessária. Então, a gente não reclama da falta de dinheiro, a gente corre atrás. Porque, Tati, isso aqui é para os adultos. Falta de dinheiro não é causa de problema. Falta de dinheiro é o efeito. A gente acha, eu nunca tenho dinheiro, mas isso não é causa. Sabe qual que é a causa? A causa pode ser uma renda baixa, a causa pode ser desorganização financeira, não sabe para onde o dinheiro vai. Outra causa, consumismo, pessoa que gasta demais, compra demais, a pessoa está endividada. Entrou no rotativo do cartão de crédito, fez empréstimo, aí o dinheiro que ela tem é para pagar a dívida. Realmente vai faltar dinheiro. Nesses casos, o que a gente recomenda? Você estudar, você ler, você se organizar, você decidir mudar. Tem dívida, o que eu sempre falo para os alunos? Não faz outra dívida para pagar dívida, faz renda extra. E aí sim você vai ter o dinheiro para conseguir pagar. Júlia, mas é difícil demais. Gente, tem tanta gente que fez renda extra nessa pandemia. Eu conheço pessoas que pagaram dívidas fazendo renda extra nessa pandemia. Então dá. A gente tem que pensar fora da caixa, pensar de maneira crítica. E isso também a gente ensina para os nossos filhos. Outro erro, amiga, é quando a gente usa frases determinantes. No comecinho da primeira live, a gente falou sobre as crenças limitantes, né? Então, quando a gente usa frases prontas, onde a gente coloca as pessoas todas dentro de uma categoria, dentro de uma caixa, e a criança cresce com esse pensamento, tá? Eu vou falar aqui algumas frases que são muito usadas por aí. Ah, fulano tem isso porque ele é rico. Ah, fulano é assim porque ele é pobre. Primeiro, a gente está ensinando o conceito errado de pobreza e riqueza. Porque qual que é o conceito que a maior parte das pessoas tem de riqueza? O conceito comum por aí. Então, rico é aquele que compra tudo que quer. Que tem um carrão, que mora numa casona. Isso não é sinônimo de riqueza. Riqueza é você ter um grande patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Quando você calcula tudo que você tem e você tira as dívidas. Então, às vezes, alguém, uma família, que você está se referindo, tem um carrão, mas o carro é financiado. Então, não tem patrimônio líquido. A casa é casona, mas é financiada, fora outras dívidas. E mesmo assim, mesmo que a pessoa for rica, Tati, eu nunca posso rotular ninguém pela condição social da pessoa. Eu não posso falar para o meu filho, fulano tem isso porque é rico. Eu estou tabulando, eu estou generalizando que todo rico tem aquilo. E eu estou medindo aquela pessoa pela quantidade de dinheiro que eu supostamente acho que ela tem. Então, essas frases, elas são muito nocivas. Uma frase que eu falei na outra live, somos pobres, não temos dinheiro para isso. Esse tipo de frase fecha o cérebro da criança para novas possibilidades. Não, então eu não consigo, nem vou tentar, nem vou empreender, não vou gerar uma renda extra, porque eu nunca vou conseguir. Tem muitos pais que sempre falam para as crianças, isso não é para você. A criança quer uma coisa, a criança pensa, nossa, eu quero ser um advogado. Isso não é para você. Você não vai conseguir. Então você mata a autoestima dessa criança, mata o sonho e isso afeta totalmente a vida financeira dela no futuro. Então cuidado com as frases determinantes que a gente usa. E o último erro que eu queria trabalhar, Tati, que a gente não compensa a frustração com o consumo. E isso eu já vi várias vezes, já presenciei, inclusive. Criança tá triste, quer um brinquedo do amiguinho, e aí o amiguinho não quer compartilhar, e aí aqui que a mãe fala, filho, não chora, depois a gente passa no shopping e a mamãe compra 5 desses para você. Você está ensinando seu filho, quando você está triste, quando está frustrado, você vai e compra. E que mulher nunca, na TPM, foi pro shopping e gastou?
comprou coisa que não precisava. Por quê? Porque lá no nosso cérebro está registrado que quando a gente está triste, quando a gente está estressado, quando a gente está mal emocionalmente, a gente compra. O consumo nos dá prazer. Mas isso é comprovado que o consumo dá um prazer por um tempo bem pequeno, bem limitado. A doutora Rosana Alves, ela tem um videozinho, tá no Instagram dela. Não tá no YouTube, tá no Instagram dela. Ela gravou já tem uns meses e aquilo me marcou tanto. Ela disse assim que a forma que o nosso cérebro mais libera dopamina, que é o neurotransmissor que nos dá alegria, prazer, satisfação, é quando a gente ajuda o próximo. Olha. Então, às vezes, Tati, olha como Deus nos criou. Às vezes a gente quer tudo pra gente, a gente quer comprar, é roupa, é sapato, é decoração de casa, é tanta coisa, a gente só quer pra gente. Mas Deus já nos criou de maneira que quando a gente ajuda o próximo, a gente tem mais alegria, a gente tem mais felicidade. Então a gente tem que ensinar isso pro nosso filho. Ele tá triste, a gente não vai comprar, não vai ter o prazer, ter a alegria, ter a satisfação que ele almeja nas coisas. Né? Em primeiro lugar está em Deus, a nossa alegria e depois no serviço ao próximo. Então seriam esses 7 erros que eu queria trabalhar hoje. Muito legal, muito legal. Porque assim, ainda essa semana eu estava falando que a gente sente mais prazer em ajudar do que ser ajudado. Mas eu não sabia que isso era comprovado assim. Uhum. Muito legal, muito Depois eu te legal. mando o vídeo, tá? Me lembra. Eu lembrei de uma história de uma amiga, hoje ela já está com quase 70 anos, e ela falou que quando ela fazia alguma coisa boa, quando ela lavava a louça, quando ela fazia alguma coisa em casa, a mãe dava um dinheirinho para ela comprar doce. Uhum. E ela ia até a vendinha e comprava doce. Não sei se vocês são do tempo da vendinha, da lojinha ali e comprava doce. E ela falou que depois que ela começou a trabalhar, ela carregava isso com ela. Então, assim, toda vez que ela recebia o salário, ela tinha que comprar algum chocolate, alguma caixa, alguma coisa, algum doce para poder, porque ela achava que era isso, era recompensa por ela ter feito um bom trabalho. Isso aí, Tati, é o poder do hábito. Então, formou o hábito no cérebro dela. Qual que é a deixa desse hábito? É receber o dinheiro. Então, ela vai lá, ela recebe o dinheiro, essa é a deixa. Aí, qual que é a rotina? É ir para a vendinha, no caso agora, para a padaria, para a confeitaria. E qual que é a recompensa? É ter o doce. É ter o E doce. a nossa vida é feita de hábitos, Tati. E não é diferente com finanças. A gente tem muitos hábitos. Eu, por exemplo, quando eu não conseguia engravidar, o que acontecia comigo? Todo mês eu achava que eu estava grávida. Aí, quando eu ia dar aquele dia lá do mês, eu sabia que não estava grávida, o que eu fazia? Eu ia para o shopping. Então, eu não posso ter filho, eu vou comprar, eu vou gastar. E eu fiz isso por muito tempo. Então, tudo na nossa vida são hábitos. Às vezes, a gente vem de uma família que não tem controle. Todo mundo gasta, compra. É um hábito e a gente herda esse hábito. Então, para a gente conseguir quebrar o hábito, a gente tem que decidir. E o livro O Poder do Hábito fala, a gente tem que mudar a rotina. A gente pode ter a mesma deixa, a mesma recompensa, mas a gente tem que mudar a rotina para conseguir mudar o hábito. Porque não é fácil você mudar hábito de anos. Verdade. Mas é possível. É possível. E é por isso que a gente ensina as crianças, para elas terem bons hábitos financeiros. Desde pequenos. Julie, agora, assim, é uma dúvida. Dar mesada ou não dar mesada? Uhum. Amiga, isso é muito particular de cada família. Não tem uma regra, né? Tem que dar mesada, não tem que dar mesada. Acho que vai muito de família. O que eu falo? A mesada, ela é dada gratuitamente. Então, a criança, ela não faz por merecer, ela recebe. Ah, não, mas aqui em casa só funciona assim. Se a criança for obediente, aí ela recebe a mesada. Se na sua casa é assim, eu queria que você refletisse. A criança, ela tem que obedecer por amor ou por dinheiro? Para ganhar dinheiro? Não é? No livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, a dona Rabinete fala que a obediência é a primeira lição que a criança aprende. E ela tem que obedecer por amor. Nós obedecemos a Deus por amor. A gente não obedece nem por medo, nem por recompensa, para ganhar bênçãos. A gente obedece a Deus por amor.
Então, criança também obedece pai e mãe por amor, não por medo, nem pela recompensa financeira. Então, se você quer dar mesada para o seu filho, não tem problema você dar. Qual que é o objetivo, então, da mesada? A mesada ela é uma ferramenta muito boa para ensinar a administração do dinheiro. Então, se você tem o hábito de dar dízimo e oferta, você vai ensinar o seu filho a separar o dízimo e separar a oferta. Você vai ensinar o seu filho que nem tudo que ele ganha, no caso da mesada, ele vai gastar. Aqui que a gente recomenda metade do que sobra depois que tira dízimo e oferta, metade você guarda para realizar sonhos. Com criança a gente fala sonho, com adultos a gente fala metas, fala objetivos. E metade da mesada, metade do que sobrou, ele vai comprar as coisinhas que ele quer, um carrinho, uma bonequinha, um docinho, um picolé, tá bom? Só que a mesada, ela não é a única ferramenta para ensinar a educação financeira. Então não basta só dar mesada e achar que tá tudo certo. Né? Existem muitos outros fatores que a gente já conversou aqui que vão formar esse modelo mental do dinheiro. Mas a mesada ela não é ruim, Tati, desde que a gente use com os objetivos corretos. Né? Tarefa doméstica, por exemplo, coisas básicas, arrumar cama, guardar brinquedo, eu não acho legal pagar, eu particularmente. Eu particularmente acho que a criança tem que entender que ela faz parte da família e como uma família, cada um tem a sua responsabilidade. Né? Papai e mamãe trabalham, ambos cuidam da casa, cada um tem suas tarefas e as crianças também têm suas tarefas. Tem coisa que você pode sim remunerar. Talvez se você mora numa casa e tem como seu filho lavar o carro junto com você, você pode dar ali R$ 5 para o seu filho por ter lavado o carro. Porque não é uma tarefa que ele faz todo dia, não está na rotina dele, é algo que vai demandar mais tempo. Tá? Aí sim você pode remunerar. Eu sou super a favor da criança ter uma rendinha. Né? Até essa semana aconteceu uma coisa engraçada, antes de gerar renda, que o Samuel tem 7 anos, e aí a gente estava no parquinho, e aí veio uma vizinha com 2 cachorrinhos, um era dela e o outro era de outra vizinha. E o Samuel ficou brincando ali com os cachorrinhos, muito, muito lindos os cachorros. De repente ele falou assim pra tia, bem assim, aquele jeitinho samuca de ser. Ô tia, se você quiser, eu posso passear com os seus cachorrinhos. E aí, em troca, a senhora me paga um dinheirinho. E eu achei tão engraçado. Eu nunca imaginei que ele fosse falar isso. Eu comecei a rir e tal, beleza. Aí no dia seguinte ele falou assim, mamãe, eu queria tanto passear com o cachorrinho. Eu falei, filha, mas você tem que saber se a tia vai contratar o seu serviço, porque é um negócio, então ela tem que querer pagar você, né, filho? Aí ele, mamãe, mas eu acho que eu vou passear de graça mesmo. Eu tô muito bem sem dinheiro. Porque o Samuca, ele não é consumista, assim, né? Mas, assim, eu achei legal, Tati, porque ele já tá pensando, com 7 anos, em maneiras para ele ter um dinheirinho. E não tem problema nenhum a criança gerar renda, ter o dinheirinho dela, para ela conquistar as coisas. Ele tá muito nessa vibe de cubo mágico agora. Ele tá montando o cubo mágico e tal. Então, ele quer juntar dinheirinho para comprar os cubos mágicos dele, né? Então, mesada ou semanada, né? Tem família que dá semanada, dinheirinho a cada semana. Você tem que sentar com seu filho, explicar como funciona a administração do dinheiro, o que é dízimo, o que é oferta, o que ele vai guardar para o sonho. Ah, não tem sonho, então vamos conversar? O que você quer fazer? O que você almeja fazer um dia? E isso é muito bom, porque, pensa bem, Tati, se todos os adultos hoje tivessem o hábito de economizar metade do que sobra depois de tirar dízimo, oferta, imposto, tudo, como seria diferente o nosso país? A gente não teria 70% das famílias endividadas como a gente tem hoje, não é? Então, assim, é um hábito bom que você ensina na infância que vai acompanhar o seu filho para sempre. Legal. Eu falei que essa live era de aprendizado não só para as crianças, como para a gente também, né? Que a gente precisa se educar para a gente poder não querer que os nossos filhos talvez passem por coisas que a gente já passou, né? Por causa de ignorância com dinheiro, né? Não tem problema nenhum assumir que você não sabe lidar com dinheiro e procurar ajuda, né, Júlia? Por isso que a Júlia está aí, ajuda a gente. E hoje tem muito conteúdo na internet, né, Tati? Tem muita coisa pra gente buscar orientação. É só a gente querer. Eu sempre falo, primeira coisa é a decisão. Você tem que decidir mudar. Porque você pode ler um montão de livros. Se você não decidir no seu coração mudar, você não consegue. Segundo é buscar conhecimento. A gente tem que ler, a gente tem que ver vídeo.
vamos fazer uma mentoria. Você tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai te ajudar, o conhecimento liberta, a verdade vos libertará. Verdade. E para quem pensou aí que não tem tempo, mas eu não tenho tempo, é desculpa, né? Porque quando a gente quer, enquanto tá ali, ó, lavando a louça, você tá escutando, Uhum, carro, no lugar de escutar uma música, vai escutar um podcast, né? Ler, uhum, tem tempo de sentar e ler um livro inteiro. Eu também não tenho. Mas se você tirar ali 20 minutinhos, meia horinha por dia, você vai conseguir. E se você ler uma página por dia, né, já é um com caminho para certeza. você Uhum. ler. Então, não tem desculpa não, viu? Aqui com a gente não tem desculpa. Julie, e você tem sugestões assim de atividades, jogos que a gente poderia estar fazendo com as crianças em relação a isso, para ajudar eles a entenderem Uhum. melhor o dinheiro? Sim, tem sim. Existem muitos jogos de tabuleiro para a gente brincar com os filhos. Então, antes de você comprar, só verifique a faixa etária para saber se dá certo com a idade do seu filho. Então, a gente tem administrando o seu dinheiro, anota aí. Administrando o seu dinheiro, monopólio, jogo da vida, banco imobiliário, cash flow, que é daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, Money Wise Kids, e tinha mais um, não tô lembrando. Wall Street, acho que eu falei. Falei. Então, aqui em casa, a gente tem um banco imobiliário. Olha só que legal como que é o aprendizado da criança. O banco imobiliário, para quem nunca brincou, você vai comprando propriedades. E aí, quando você é o dono daquela propriedade, quando o outro jogador para na sua propriedade, ele tem que te pagar aluguel. Então, quando a gente começou a brincar, a primeira vez, o Samuca, na época ele tinha 6 anos, ele não comprava nada. Ele só ia juntando dinheiro, acumulando dinheiro e tal. E aí o Mike e eu começamos a comprar as propriedades. Começamos a comprar tudo e tal. E aí o Samuel tinha que pagar aluguel pra gente. E aí ele perdeu e ficou muito bravo. Aí a gente foi ensinar para ele, filho, você tem que investir. Quando você investe o seu dinheiro, você multiplica o seu patrimônio. Então, é um conceito, parece complexo, mas quando você usa num jogo, a criança entende. Então, eu não vou chegar para o meu filho, para o Samuel, hoje com 7 anos, vou falar assim, filho, olha só, dinheiro na poupança não rende quase nada. Dinheiro na poupança rende 1,4% ao ano. Vamos pôr um pouco do nosso dinheiro em renda variável, naquele fundo de investimento em ações que está rendendo 70% ao ano? Eu não vou falar isso para o meu filho. Mas através do jogo ele entendeu o conceito de investimento. Porque o conceito de investimento é esse, Tati, é multiplicar o seu patrimônio. E aí fomos jogar então. Samuel começou a comprar tudo. E o que aconteceu? Ninguém mais ganha do Samuel. O Mike e eu, a gente sempre perde. Porque ele vai comprando, daqui a pouco ele coloca a casa, daqui a pouco ele monta um hotel. E aí vai, a gente tem que pagar aluguéis caríssimos para ele. E aí ele sempre ganha e aí a gente sempre perde. Então, na época, com 6 aninhos, ele entendeu o conceito de investimento. Que não adianta só você ficar poupando, poupando, poupando e deixar o dinheiro parado. Você tem que investir esse dinheiro para esse dinheiro crescer. Tá? Então, o jogo ajuda muito. Outras coisas que você pode fazer com seu filho, ó. Pega um tempinho, talvez ali no domingo à tarde, senta com ele. Filho, faz aqui pra mamãe, pro papai, faz uma lista de 5 coisas que você quer comprar. Deixa a criança escrever, não fala nada. A criança vai escrever. Se ela não sabe escrever, manda ela desenhar, tá? Então, se ela não escreve ainda, não é alfabetizada, manda ela desenhar. Talvez ela vai desenhar ali a bicicleta, andar de avião, sei lá. E aí você vai sentar com ela e vai falar assim, filho, isso aqui, você precisa muito disso? Você vai usar suas palavras, a linguagem da criança, para ensinar para ela se é necessário, se é importante ou se é supérfluo. É esse conceito que você vai ensinar para ela, tá? Então, às vezes, tem uma menina, ela já tem muitas roupinhas da LOL. Não sei se LOL tem roupinha. Da Baby Alive, não sei. Eu não tenho menina, eu não entendo nada de boneca. Sei lá, uma Barbie, né? Na minha época era só Barbie. Então, a Barbie, ela tem muitas roupinhas para Barbie. Será que precisa comprar mais? Sabe? Então, é nessa brincadeira, nessa conversinha que você vai ensinando. Gente, sempre de forma positiva, sempre de forma amorosa, sempre de forma carinhosa. Tudo, não só dinheiro. Com criança, a gente nunca ensina com autoridade, autoridade não, autoritarismo. A gente nunca usa de grosseria, de rispidez.
de censura negativa. A gente sempre ensina com amor. A Mulher Virtuosa de Provérbios 31 fala: ensina com amor. Educação financeira também e qualquer outra coisa que a gente for ensinar para o nosso filho, tá bom? Uma outra ferramenta para ajudar a criança a entender a administração de uma casa é fazer lista de compras juntos. Que eu até coloquei semana passada, né, Tati? Você comentou lá. Que é uma atividade gostosa, a criança gosta. Vocês sentam uns 2, 3 dias antes de fazer a compra. Filho, o que a gente tem que comprar para nossa casa de comida? O que a gente precisa? Ah, mamãe, tem que comprar leite Nescau, que eu gosto muito para fazer meu chocolate. Então, vai lá no armário, vê pra mamãe se tem leite e se tem Nescau. A criança vai lá, vai ver. Mamãe, o Nescau tá cheio. Então, não precisa, né, filho? Então, essa semana a gente não vai comprar o Nescau. E assim você faz. A criança vai fazendo esse exercício até ela cansar. É claro, uma hora ela vai cansar. Mas você tá ensinando pro seu filho, gente, olha quantas coisas que a gente compra, aquilo que a gente precisa. Se tem no estoque da nossa casa, se tem na dispensa, não precisa comprar mais. Entendeu? É claro que o Nescau, nesse caso, não estragaria, ficaria fechado. Mas é um dinheiro que você não precisa gastar agora. Mas uma fruta. Tem família que está com a geladeira cheia de fruta estragada. Por quê? Porque comprou demais. Então você ensina para o seu filho que a gente compra aquilo que a gente precisa, que a gente se organiza, que a gente faz lista, porque a lista poupa o nosso tempo lá no mercado. Concordam comigo? Não vamos falar muito de lista, né, Tati? Porque a gente vai fazer uma live só de mercado em novembro, né? Mas fazer a lista com a criança. Tá bom, vamos fazer e tomara que o Instagram não caia, a nossa internet não caia. E assim, peça também para o seu filho fazer uma lista ou desenhar a lista com os sonhos que ele tem. Então, filho, qual que é o seu sonho? Ai, mamãe, eu quero uma bicicleta nova. Quanto que vai custar essa bicicleta? Vamos pesquisar na internet? Juntos, vocês vão lá no Google, pesquisa a bicicleta. Ai, mamãe, eu gostei essa bicicleta aqui. Então, é o preço tal. Como que a gente vai conseguir dinheiro para essa bicicleta? A gente vai economizar como? A gente vai gastar menos no mercado, a gente vai gastar menos energia. Você vai conseguir um dinheirinho, você vai vender alguma coisinha, vai passear com o cachorro. Por exemplo, se vocês têm cachorros e vocês pagam pet shop, se mora num lugar que dá para a criança dar banho nesse cachorro e ela já tem uma certa idade para isso, a criança pode dar o banho no cachorro e você paga o dinheiro para ela, ao invés de pagar o pet shop, né? É só uma ideia, né? Então, a criança, ela vai, gente, gerando essa atitude de que ela consegue conquistar as coisas. E isso, Tati, parece tão pequenininho, mas isso faz muita diferença na vida do jovem, na vida do adulto, na vida do adolescente. Você tem adolescente. Muitos adolescentes acham que dinheiro do pai é infinito. Que bate o pé, quer o iPhone, o último lançamento. Se o pai não compra, fica de bico, se tranca no quarto. Gente, a gente tem que ensinar para eles que a vida não é assim. Eles têm que aprender a conviver com a espera, com o tempo certo, e que também que eles têm que batalhar para conseguir as coisas. É claro que a gente não vai colocar o nosso filho para trabalhar 8 horas para pagar a conta. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas a gente já está colocando na cabecinha dele que ele consegue conquistar coisas. E isso ele vai carregar para a vida. Muito legal, Julie. Muito legal todas as suas dicas. Porque é construir realmente pessoas, né, mais preparadas para o futuro. Isso não tem preço, né? Eu acho que de tudo que a gente pensa em deixar, né, para os nossos filhos, deixar casa, deixar patrimônios, eu acho que deixar uma pessoa preparada para lidar com o dinheiro, no caso, do que a gente está falando aqui, é a melhor herança, né? Sim, amiga, com certeza, porque pensa bem, se eu posso até deixar um patrimônio para o meu filho, eu posso deixar uma boa casa, posso deixar talvez investimentos, mas se o meu filho ele não sabe administrar o dinheiro, em pouco tempo ele vai torrar tudo. Quantos jovens, quantos adultos recebem herança, mas torram tudo? Quantas pessoas, quantos adultos têm salários altos? E isso não é uma nem duas. Pessoas que ganham muito bem, pessoas que têm empresa, pessoas que são concursadas e não têm nada. Não têm reserva. Por quê? Porque gastam tudo. Tem um livro que eu gosto muito, até deixo de dica aqui, Tati. Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala muito disso. Você pode ter uma renda muito alta, mas se você gasta tudo, você não é rico, porque você não tem patrimônio nenhum. Sim. Porque na nossa mente...
menos, né? E ter as coisas. Com certeza. Porque se a minha mente é uma mente. Todos nós somos muito influenciados pelo consumismo, porque é uma ideologia vigente em tudo, né? O consumismo está em tudo, até na própria igreja. Então, se eu sou uma pessoa muito consumista e eu gasto tudo que eu ganho, eu nunca vou ter nada. Então, assim, a gente tem que repensar muitos hábitos, muitos valores, muitas atitudes, muitas vezes as nossas amizades. Porque às vezes se você tá nessa vibe de decidir mudar, de decidir melhorar, mas a tua melhor amiga é gastadora, é consumista, te chama para ir pro shopping quase todo dia, você vai ter que ter um papo sério com ela. Né? Então, assim, às vezes mudar dói, crescer dói, mas é necessário. Muito bem. Julia, antes da gente abrir aqui os comentários, ver se alguém tem alguma pergunta, vamos ficar aqui, ó, para vocês tirarem um print, marcar aí, compartilhar se você gostou da nossa live e mandar pra gente, né, pra gente ver aqui. Bem legal. Então, momento do sorriso do print, tá? Aí. Pronto. Agora vamos lá, abrir aqui os comentários. Ativar os comentários. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui para Julie, porque a gente já tá, né, Julie? Já tá aqui um tempão. Os meninos estão assistindo o filme, daqui a pouco eu tenho que descer. As duas lives, né? Tem que dar janta para as crianças. Quase 2 lives inteiras. Se vocês estiverem aí. Aí, aqui. Eu acho que ninguém tem perguntas, né? Ninguém tem perguntas? Se ninguém tiver, a gente vai liberar. Todo mundo sabe tudo, amiga. Todo mundo sabe tudo, né? Já são pessoas muito... E se vocês também, as perguntas, porque muita gente pode ver depois, né? Pode deixar as perguntas aí nos comentários que a gente, quer dizer, a gente não, a Julie vai responder. E para você que quer saber mais, lá no canal, e aqui também tem a live salva, e lá no canal, como organizar a sua vida financeira, né, Julie? que a gente fez em agosto, né, Tati? Isso que a gente fez, então tá lá gravadinho, se você quiser aproveitar aí que abriu a mente para falar dessas coisas, né? Para pensar sobre essas coisas. Então corre lá e continua assistindo aí as dicas da Júlia. Júlia, acho que ninguém tem perguntas ou eles estão muito tímidos para fazer as perguntas. Você quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Quero sim, amiga. Eu quero falar que educação financeira, ela se trata de escolhas. A gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas. Então, são coisas pequenininhas. Às vezes é uma camiseta do dinossauro que ele deixa de comprar. Mas que ele entende o conceito de que a gente compra aquilo que a gente precisa. A gente não compra tudo o que a gente vê pela frente. E quando o seu filho entende que finanças, lidar com dinheiro são escolhas pequenas, muitas vezes que afetam a minha vida lá na frente, que afetam os meus investimentos, que afetam dívidas ou não ter dívidas, reserva de emergência e assim por diante. Lá naquela live a gente falou de reserva de emergência, né? Não vou repetir. Então, meninas e meninos que estamos vendo, cuidem com as escolhas, façam boas escolhas e ensinem seus filhos a também fazer boas escolhas. Ensinem seus filhos a serem críticos. Eles não precisam ter tudo o que todos têm. Eles precisam pensar fora da caixa. Eles têm que crescer, precisam sonhar, precisam se desenvolver. E quem vai estimular isso vai ser você. É isso, amiga. Foi muito bom estar com você. Que bom que a gente conseguiu terminar. Né? Muito obrigada, Julie. Você sabe que aqui estou sempre de portas abertas aqui para te receber. Então volte, por favor. Faça com a gente. Pode deixar. A gente vai gastar menos no mercado. Tá bom, ensino.
Então vai ser a nossa próxima live. Já vou deixar aqui vocês convidados, então fiquem de olho, que logo a gente vai lançar aí a data, né? Tudo direitinho para vocês. É isso aí, Gente, muito amiga. obrigada para vocês que ficaram aqui até agora. Desculpa aí por ter, né, caído, dividido aqui a live. E sigam a Julie lá no Instagram dela, que vocês vão receber sempre muitas dicas por lá. E se precisar de uma consultoria, né, Julie? É só gritar. Isso. Manda uma mensagem aí pra gente. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchauzinho. Tchau, Beijo. Julie. Tchau. Beijo.